Santo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar, que é alimento para a nossa alma, que nos ensina e nos instrui no caminho santo, justo e bom. Nesse momento, Senhor, eu reconheço a minha fraqueza e a minha total necessidade de Ti. Eu te peço, tenha misericórdia de mim, ajuda-me a expor a Tua palavra, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, a Tua igreja que aqui se reúne. Prepare, Senhor, nossos corações como um solo fértil, Pai, para receber a Tua boa semente, eu te suplico. Edifica-nos, Senhor. Glorifica Teu nome em nosso meio. Que seja feita a Tua vontade. No nome do Teu Filho eu oro agradecido. Amém. Meus irmãos, há 2 domingos nós começamos a estudar sobre a lei de Deus. No último domingo, começamos a lidar com o decálogo, os 10 mandamentos. Nós notamos que aqui no contexto dos 10 mandamentos, o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Faraó que libertasse o povo de Israel do cativeiro no Egito, para que eles pudessem cultuá-lo. O Faraó endureceu seu coração, mas Deus, com mão forte, milagrosamente libertou aquele povo e os conduziu para fora do Egito para cultuá-lo. Aquele episódio ali das 10 pragas, vocês lembram? Que na última praga, a morte dos primogênitos, foi quando o povo de Israel saiu ali do Egito, o Senhor abriu o mar, eles passaram pelo meio do mar, e quando os cavaleiros de Faraó vieram atrás, o Senhor fechou o mar, destruindo ali os cavaleiros de Faraó, e os conduziu, os resgatou, depois de muito tempo de escravidão no Egito. Então, após resgatá-los do Egito, nós chegamos aqui no texto em questão, no Monte Sinai. O escritor bíblico relata o cenário que estava ali naquele contexto. Qual era o cenário? Nós vamos observar ali no capítulo 19, vai falar a respeito de trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem e trevas, um misterioso clangor de trombeta, fumaça e fogo até o meio dos céus, e um terremoto. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 19, do versículo 16, para nós observarmos esse contexto aqui. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial, se estremeceu, e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé no monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. E aí, era esse contexto em que os 10 mandamentos seriam entregues. Nós vimos que o Senhor estabeleceu ali aliança com aquela nação de Israel, no Sinai, mediada ali por Moisés, e posteriormente, esses 10 mandamentos, eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus, em tábuas de pedra. Isso você pode ler em Êxodo 24, 12, Êxodo 31, 18, caso alguém queira anotar. E em sequência, mais para frente, eles iam ser colocados no lugar mais santo do tabernáculo, dentro da arca da aliança. Aquelas 2 tábuas dos 10 mandamentos seriam colocados lá. Então, nós observamos aqui todo esse contexto, essa ocasião singular em que aconteceu esse texto que nós estamos falando aqui. É importante, meus irmãos, nós relembrarmos aqui
que aqui foi estabelecida a antiga aliança, que era uma aliança condicional, ou seja, se Israel obedecesse, eles seriam abençoados, se desobedecessem, seriam amaldiçoados. Era uma aliança nacional, uma aliança com a nação de Israel, certo? E era uma aliança tipológica, ou seja, ela apontava para algo superior a ela mesma, era como uma grande seta que apontava para Cristo, certo? Através de todo aquele sistema cerimonial, né, que tinham sombras que apontavam para Cristo, a própria lei que mostra que o ser humano é um pecador e ele precisa se refugiar em outro, em um sumo sacerdote perfeito, um sacrifício perfeito, alguém que viria, que seria Cristo no futuro. Então a lei expõe o pecado, mas não salva por ela mesma, porque ela apresenta a necessidade de um Salvador. Então, quando nós observarmos cada mandamento da lei, nós vamos observar que nós já quebramos esses mandamentos, que nenhum de nós conseguiria, pela nossa própria obediência, nos justificar diante de Deus. Todos nós precisamos de um Salvador. Quem é esse? Jesus Cristo. Somente Ele é quem nos justifica diante de Deus. Cristo é quem obedece à justiça de Deus em nosso lugar e toma sobre si a nossa pena. E no seu sangue, ele inaugura a nova aliança. É muito importante a gente sempre lembrar disso, para não observarmos de maneira equivocada quando estivermos estudando a lei, né? Então, quando Cristo estabelece a nova aliança, a lei de Deus é gravada na mente e no coração do seu povo, do povo de Deus. Nós agora somos habilitados a obedecer a lei de Deus, não mais para a nossa justificação, porque Cristo é quem nos justifica. Nós obedecemos para a nossa santificação, para nós crescermos em comunhão, em santidade, em temor a Deus e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, meus irmãos, para o cristão, obedecer à lei de Deus não é um peso, mas é uma prova de amor. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, para nós não obedecemos porque, olha, se eu obedecer aqui, eu vou me salvar. Não. É porque Ele me salvou, Ele obedeceu no meu lugar, Ele é quem me justificou. Então, por amor, agora eu vou obedecê-lo. Então, é uma prova de amor. E nós vimos, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo resumiu a lei em 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse mandamento resume o que a gente chama da primeira tábua da lei. São os 4 primeiros mandamentos da lei. Aqueles mandamentos que estão relacionados ao nosso relacionamento com Deus mais diretamente. É que a gente chamou de um relacionamento vertical, certo? Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, resume a primeira tábua da lei. A primeira tábua são os primeiros 4 mandamentos que dizem respeito a não ter outros deuses diante de mim, que a gente trabalhou na semana passada, o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, e todos os pormenores que a gente vai trabalhar hoje. Não tomar o nome do Senhor em vão e lembrar do dia de Shabat, do dia de descanso. Certo? Então essa é a primeira tábua. E o segundo grande mandamento que o Senhor Jesus Cristo deu: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento resume a segunda tábua, que é o nosso relacionamento horizontal, certo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 6 últimos mandamentos do Decálogo, que a gente chama de segunda tábua, eles vão dizer respeito ao nosso relacionamento para com o nosso próximo. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, quando ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, resume a segunda tábua. Por quê, meus irmãos? Uma vez que eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, eu não vou ter outros deuses diante de mim. Eu não vou fazer uma imagem de escultura para adorar. Eu não vou tomar
o nome do Senhor em vão, eu vou buscar, obedecer às suas ordenanças, santificar o dia do Senhor. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou honrar meus pais, eu não vou matar o meu próximo, eu não vou adulterar contra a minha esposa, eu não vou cobiçar, não vou dar um falso testemunho para o meu próximo, etc. Eu não falei em ordem, mas é só para a gente entender como o Senhor Jesus Cristo resume essas 2 tábuas da lei. E no último domingo, nós começamos a falar sobre o objeto da adoração, ou seja, quem deve ser adorado, a quem nós devemos adorar, né? Nós vimos que só Deus, o Deus triuno, o único Deus verdadeiro, é digno de adoração. Nada na criação deve ser adorado como Deus, apenas o Criador, apenas o Senhor, o Deus poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, Ele é digno de glória. Como os reformadores, como na teologia dos reformadores ficou conhecido como soli deo gloria. Toda a glória deve ser dada a Deus. Qualquer outra coisa que nós colocamos no lugar de Deus, torna-se para nós um ídolo, aquele Deus com D minúsculo, né? Então, como João Calvino falou, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. As pessoas podem adorar qualquer coisa. Podem adorar o dinheiro, podem adorar um carro, podem adorar uma pessoa, e transformar aquilo que é lícito num ídolo. Né? Por exemplo, é lícito ter dinheiro? Sim, mas o dinheiro não pode te ter. Né? O dinheiro não pode ser a razão da sua vida, onde você deposita a sua esperança, o seu Deus. Você tem que usar o dinheiro de forma que glorifique a Deus, assim como todas as outras coisas. Amá-las não como ídolos, mas como aquilo que Deus colocou na sua providência, na sua vida. Então, como nós vimos na semana passada, nós falamos a respeito de a quem nós devemos adorar. Só que hoje nós vamos falar como nós devemos adorar, né? Então, o objeto da adoração, ou seja, a pessoa a quem nós devemos adorar, é o único Deus verdadeiro, Deus triuno. Mas não é suficiente adorar o Deus correto. Nós devemos adorar corretamente o Deus correto, disse Michael Horton, né? Nós devemos adorar corretamente o Deus correto. Então, no nosso texto, vai falar a respeito desse assunto. Philip Ryken, ele explica que tem 4 partes nesse texto, e eu vou estruturar o meu sermão hoje nessas 4 partes. Em primeiro lugar, apresenta a regra. Em segundo lugar, a razão. Em terceiro lugar, o aviso. E em quarto lugar, a promessa. Regra, razão, aviso e promessa, certo? Nós vamos começar, então, com a regra. Vamos observar o versículo 4 e o versículo 5 até a parte A. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Enquanto nós vimos, meus irmãos, que o primeiro mandamento ensina que só o único Deus verdadeiro deve ser adorado, o segundo mandamento ensina a maneira pela qual ele deve ser adorado. E aqui, meus irmãos, nós já observamos uma lição. Qual é essa lição? Que quem estabelece a forma da adoração não somos nós mesmos. Não é a nossa criatividade ou as nossas boas intenções. É Deus. Porque, meus irmãos, é possível você ser sincero, mas está errado, né? Deus é quem deve estabelecer a maneira pela qual ele deve ser adorado. Albert Moller falou que adorar o Deus certo da maneira errada é testemunhar do Deus
errado. Nós não devemos, meus irmãos, adorar a Deus de forma arbitrária, e sim observar aquilo que Ele requer. Eu estava pensando, aqui eu lembrei de uma situação, que eu estava numa sala de aula em um determinado lugar, e um professor lá nesse lugar propôs uma coisa que eu achei muito esquisita. Ele disse assim: olha, vocês têm que fazer um culto criativo. Como assim? Uma vez eu fui para um local e não teve pregação, não teve aquela liturgia, né, com aqueles elementos costumeiros, mas tinha lá um artista pintando uma obra de arte, as pessoas começaram a cantar, pronto, isso aí foi o culto. Eu perguntei, mas não tem princípios, elementos que as Escrituras mostram que tem que ter num culto? Será que nós podemos, de fato, fazer de qualquer jeito que a gente quiser? E eu pedi as bases bíblicas, eles não conseguiam responder. E eu fiquei assim muito entristecido, porque muitos estavam concordando com essas ideias ali, muitos outros alunos na sala de aula. E me parece uma coisa muito solta. Não, é criativo, faça aí. Eu fico pensando, meus irmãos, se até mesmo um ser humano que nós amamos, por exemplo, uma esposa, que ela quer dar um presente para o seu marido, digamos que ela vai comprar um sorvete para ele. Ela vai comprar um sorvete, mas ela sabe, por exemplo, que ele é alérgico a chocolate. Peguei aqui um chocolate, bora ver. Que é alérgico a chocolate. Ela vai comprar um sorvete de chocolate sabendo disso e entregar para ele, sabendo que o sorvete favorito dele é de baunilha? Né? Não faz sentido. Se até mesmo uma esposa que ama o seu marido, ela não vai dar algo que vai fazer mal para ele, que ele não gosta, né? Porque ela sabe o que ele prefere, o que ele quer. Meus irmãos, quanto mais o Deus Todo-Poderoso afirmando a maneira como Ele deve ser adorado, nós não deveríamos parar para refletir e pensar qual é a vontade de Deus, qual é a maneira pela qual Deus quer que nós o adoremos? Será que a gente vai fazer isso de acordo com os nossos achismos, ou de acordo com a cultura, né? Ou de todo mundo faz desse jeito, ou de fato a gente vai buscar, Senhor, qual é a tua vontade? Porque Ele a revelou de maneira especial nas Escrituras, aqui nesse texto. Então, muitas pessoas hoje procuram fazer da sua própria maneira, né, sem parar para observar qual é a vontade de Deus de fato. Nesse mandamento, meus irmãos, que nós lemos aqui, o Kevin DeYoung, em seu livro, explica que, de modo geral, o segundo mandamento faz duas proibições. Em primeiro lugar, nós não devemos fazer imagens para representar a Deus de nenhuma forma. Nós vimos que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, né? E o segundo: não farás para ti imagem, né? Escultura, e vai continuar. Então, ele fala que, em primeiro lugar, é nós não fazermos imagens para representar a Deus, de forma alguma. E, em segundo lugar, nós não devemos adorar nenhum tipo de imagens. Nós temos um catecismo puritano, compilado por Charles Spurgeon, que ele lida com esse mandamento. Na pergunta 46, a pergunta diz assim: o que é proibido no segundo mandamento? E a resposta é: o segundo mandamento proíbe a adoração de Deus por meio de imagens, ou qualquer outra forma não prescrita na sua palavra. Vou ler mais uma vez. O segundo mandamento proíbe a adoração de Deus por meio de imagens, ou qualquer outra forma não prescrita em sua palavra. Então, meus irmãos, vamos aqui ao texto. Ele diz assim, ele começa dizendo assim: não farás para ti. Então, o primeiro mandamento, como eu falei, fala da posse. Ele diz assim, o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses. Fala de posse, não terás. Mas o segundo mandamento diz assim: não farás, ou seja, ele fala de fabricação. Primeiro mandamento, não terás. Segundo mandamento, não farás. E segue, para ti. Ou seja, ele contempla a idolatria pessoal. Mas, meus irmãos, eu concordo aqui com o Kevin DeYoung,
quando ele diz que também é correto perceber aqui uma proibição de fabricação de ídolos que outros possam também usar, não somente a minha idolatria pessoal. A reflexão aqui seria mais ou menos assim: será que nós não estamos produzindo, vendendo, anunciando ou comprando bens, serviços que distanciam as pessoas da verdadeira adoração do Deus vivo e verdadeiro? Então, será que nós, de alguma maneira, não também podemos estar, não somente tomando ídolos para nós, mas contribuindo com a idolatria de outrem? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um teste para trabalhar em determinada loja. Eu sou formado em publicidade e propaganda. E aí eu tinha que fazer divulgações e tal. E lá nessa loja eles queriam que eu fizesse também alguns produtos, né? Eles tinham umas máquinas lá na loja. E os produtos que eles queriam que eu fizesse eram ídolos de religiões pagãs, né? Por assim dizer, de religiões que estão totalmente contrárias àquilo que a Escritura afirma, né? Era para eu, digamos assim, divulgar falsas crenças. E eu não aceitei o emprego. Eu não quis participar disso, né? Nesse caso, eu não quis contribuir com a idolatria de outras pessoas. Então, eu lembrei disso quando ele falou isso aqui, né? Quando ele diz, não farás para ti, né? Mas ele reflete não só não fazer para nós mesmos, mas será que de alguma maneira a gente não contribui com a idolatria de outro? E eu lembrei disso, né? Quando recusei esse trabalho por conta da adoração a falsos deuses, falsos ídolos. Adoração a ídolos, melhor dizendo. E o texto prossegue dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Quando a gente fala aqui a respeito de imagem de escultura, é importante, meus irmãos, a gente fazer um parêntese aqui. Por quê? Porque isso não significa que eles não estavam autorizados a produzir obra de arte. Tanto que, posteriormente, meus irmãos, na hora da construção do tabernáculo, o Senhor habilitou homens para elaborar desenhos e trabalhar em ouro. Isso você vai ver lá em Êxodo, no capítulo 31. Então, o segundo mandamento, ele não está dizendo, olha, você não pode produzir obra de arte. Não é isso que o Senhor está falando. O que ele está falando em si, então? É fazer imagens no sentido de imagens de deuses. Israel era proibido de se curvar diante de tais imagens e servi-las, diz Joshua Doma, né? E o François Turrentini também traz uma resposta sobre isso. Ele diz assim, a fabricação de imagens não é interditada absolutamente, porém com uma dupla limitação, que as imagens não sejam feitas para representar Deus, Deuteronômio 4,16, nem sejam empregadas no seu culto, né? Então, a questão não é proibição de imagens, mas proibição de imagens de Deus para adoração, né? Para um culto desagradável a Deus, né? Uma ilustração bíblica que mostra muito bem essa diferença do primeiro para o segundo mandamento, nós encontramos lá em 2 Reis, e esse texto eu gostaria que vocês fossem lá comigo. 2 Reis, capítulo 10. Esse texto, meus irmãos, conta a história de um rei de Israel chamado Jeú. O pessoal que está lendo aí o Antigo Testamento, eu acho que já deve estar por dentro. Vocês lembram de nomes conhecidos como Acabe e Jezabel? O rei Acabe e a rainha Jezabel? Pois é, esses dois ímpios tinham incorporado a adoração a Baal
um ídolo, um falso Deus. E é nesse contexto, meus irmãos, que nós vamos ver, por exemplo, que existiam somente 7.000 que não se curvaram a Baal e adoraram o Deus de Israel. Então, a adoração a esse falso Deus Baal estava bem popular nessa época. Mas o rei Jeú, ele exterminou a casa de Acabe e os adoradores de Baal. E eu queria que você lesse comigo o 2 Reis 10, do 28 ao 29. Diz assim: assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Mas não acaba por aí. O que ele vai dizer? Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então, meus irmãos, ele acabou com a adoração a Baal, mas ele deixou ainda as imagens dos bezerros de ouro. Ele não se apartou dos bezerros de ouro. Meus irmãos, naquela época, a adoração aos bezerros de ouro foi uma tentativa de adorar o verdadeiro Deus de Israel por meio de imagens. Não foi uma violação do primeiro mandamento, mas foi uma violação do segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então, de fato, Baal tinha ido embora, eles não estavam mais adorando Baal. Mas o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Eles estavam querendo adorar o Deus verdadeiro da maneira errada. Então, ele deixou lá imagens, né, para representar o Deus de Israel, né, os bezerros de ouro. E isso foi desagradável a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, o coração humano, ele não somente quer adorar falsos deuses, mas ele também busca inventar novos meios de adoração ao Deus, mesmo quando ela é destinada ao Deus verdadeiro, ao Deus triuno. Então, o ser humano ele tenta inventar outras maneiras de adoração que não foram como Deus estabeleceu. E o texto bíblico, meus irmãos, voltando para Êxodo 20, ele vai prosseguir, né? Ele fala assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Não farás para ti imagem nem semelhança. Vocês lembram de alguma coisa aqui? Meus irmãos, vocês lembram que o Senhor criou os seres humanos à sua imagem e semelhança? A gente vai ver lá em Gênesis que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Somente Deus pode fazer a sua própria imagem e semelhança, não nós. O Senhor não permite que o homem faça para si uma representação dele para adorá-lo. Ele é o Criador, não nós. Nós não podemos criar uma representação de Deus. Aprove a Deus criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Meus irmãos, nenhuma imagem feita por mãos humanas é adequada ou digna da majestade divina. As representações não correspondem de modo fidedigno à pessoa de Deus. Calvino disse o seguinte: Deus não pode ser representado por uma imagem ou escultura, já que ele quis que a sua semelhança aparecesse em nós, os seres humanos. É importante a gente entender isso. Nem semelhança alguma. Do quê? Do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quando a gente lê toda essa lista, né, que demonstra que eles não deveriam representar Deus com qualquer coisa em toda a criação, é interessante nós lembrarmos, meus irmãos, que Israel havia há pouco tempo saído do Egito, onde lá era uma nação politeísta, uma nação que adorava tudo quanto é tipo de ídolo, né? No livro do Philip Ryken, ele vai dizer que eles adoravam os campos, os rios, a luz,
a escuridão, o sol e a tempestade. Eles adoravam a criatura no lugar do Criador. Por isso é necessário o Senhor fazer. O Senhor faz, então, uma lista. Não adore, não faça para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, nem do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Meus irmãos, no comentário histórico-cultural sobre esse assunto, eu descobri que acreditava-se que certos animais, tais como touros e cavalos, representavam atributos da divindade, e assim eram retratados artisticamente, colocados no lugar da divindade. Meus irmãos, o Senhor não aceita esse tipo de representações. Todo tipo de idólatra, eu vi uma entrevista esses dias, que eles falam assim, não, na realidade, essas imagens, nós não adoramos a imagem em si, a gente sabe que ela pode ser quebrada, que ela pode ser removida, mas através dela nós nos conectamos com a divindade, com Deus. Mas não é essa maneira pela qual Deus estabeleceu, né? Ele não aceita essas representações. Você pode estar sincero, mas errado, de acordo com a palavra de Deus, né? Então, isso é muito claro nas Escrituras. E o texto prossegue dizendo, não as adorarás, nem lhes dará culto. Meus irmãos, nada do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra deve ser adorado. Nenhuma imagem dessas coisas deve ser feita para representar a Deus. Não devemos adorar a criatura no lugar do Criador. Pelo contrário, toda a criação deve adorar a Deus. Sabe um texto que eu li e achei assim fantástico? Foi Apocalipse capítulo 5, que mostra... Vamos observar Apocalipse 5, versículo 13, que mostra as criaturas adorando o Criador. Leia comigo, por favor. Apocalipse 5, 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós não devemos adorar a criatura, mas o Criador, e toda a criatura deve louvar a Deus, toda a criação. Vocês percebem esse texto mostrando tudo aquilo que foi listado, adorando a Deus? Não devemos adorar a criatura, mas o Criador. Que maravilhoso, meus irmãos. Então nós vimos aqui, meus irmãos, que é Deus quem estabelece as regras sobre como Ele deve ser adorado. Então, o que resta para nós observarmos as suas instruções? E se nós pararmos, lembra quando eu falei para vocês que todo mandamento, quando ele tem uma parte negativa, ele está implícito uma parte positiva, né? Então, o que está implícito aqui, por exemplo, quando diz assim, não adorarás, né, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma. O que está implícito? Que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a parte positiva. Adorar a Deus, não por meio de representações físicas, mas em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, não utilize imagens para representar a Deus, nem para lhe auxiliar em sua adoração. Outra coisa, não confie em talismãs, objetos mágicos, como se uma cruz no pescoço ou um objeto tivesse poderes divinos. Esse tipo de coisa, né, não combina com o que a Escritura diz, à luz desse mandamento. E outra coisa, não coopere, nem estimule a idolatria de outras pessoas. O culto é de Deus e a sua palavra deve ser observada. Então, quando a gente fala a respeito do culto a Deus, que na teologia a gente chama de princípio regulador do culto, que é
O que deve nortear os elementos do culto, a maneira como um culto deve ser, é aquilo que está na palavra de Deus. Cada elemento deve ser aquilo que Deus orientou, não aquilo que a gente acha. A pregação, louvor, palavra, orações, etc., a leitura da Bíblia. Então, a gente vai observar o que a Escritura nos orienta, como é que Deus quer ser adorado. Né? Então, a gente vai buscar seguir as suas instruções. Então, esse texto mostra um pouco a respeito desse assunto. Em segundo lugar, meus irmãos, a razão. O Senhor vai prosseguir dizendo: porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Meus irmãos, o Senhor exige exclusividade. Nós não estamos autorizados a servir a alguma coisa além de Deus. Ele tem zelo pelo seu próprio nome. Deus tem direito de dizer como deseja ser adorado. Ele é o nosso Deus. Aqui nós vimos que Ele é zeloso, Ele não divide a sua glória com ninguém. E nós vamos observar alguns textos das Escrituras que vão desenvolver este assunto. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 4. Versículo 15. Leia primeiro o versículo 12. Depois a gente pula para o 15. Diz assim: então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Verso 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àquelas coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou, vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Então a gente vê aqui que quando o Senhor falou com aquele povo, Ele não se manifestou de uma forma visível. Por quê? Para que eles não se corrompessem e fizessem exatamente uma imagem para adorar. Porque Deus não quer ser adorado dessa maneira. Né? Não é a maneira pela qual Ele estabeleceu. E aqui ele vai citar mais uma vez uma longa lista de coisas da criação que o homem pode ser seduzido a querer cultuar como representando a Deus. Isaías agora, amigos, irmãos. Isaías capítulo 40. Verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. E ele vai continuar dizendo: ao sacerdote idólatra escolhe madeira, que não se corrompe, e busca o artífice perito para assentar uma imagem esculpida para que não oscile. Ele vai continuar descrevendo aqui essa incapacidade de se comparar alguma coisa com Deus, né, de uma representação adequada a Deus, e ele vai concluir, vai mostrar aqui no verso 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Ninguém. Não há representação adequada
O ser humano ele vai tentar, ele vai utilizar ali a sua criatividade, ele vai cortar um pedaço de madeira, vai pegar o ouro, vai querer fazer alguma coisa para dizer isso aqui é Deus, representa o Senhor. Mas não é uma representação adequada e não deveria ser feita. Em Êxodo 32, isso aconteceu mais uma vez, meus irmãos. Abra comigo. Êxodo 32. Êxodo capítulo 32. É aquele famoso episódio do bezerro de ouro. Diz assim no verso 1, mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer no monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que tu tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, Moisés estava demorando, o povo pressionou Arão para fazer ídolos que representassem a Deus, fazer um ídolo, né? E o verso 5, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. A quem era aquela festa que eles estavam fazendo? Era ao Senhor, o Deus de Israel. Mas como eles estavam adorando? Observa o verso 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Então o Senhor disse, olha, desce que aquele povo já está se corrompendo. Aquele povo se corrompeu. Então eles estavam fazendo um culto que supostamente era para Deus, mas tinham feito da maneira errada, quebrando ali o segundo mandamento, fazendo por meio de bezerro, uma representação do Senhor, que era desagradável e desprezível por Deus. Aí a gente pode ir para o Novo Testamento agora, para observarmos duas situações também, que notamos no Novo Testamento. Romanos, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo vai mostrar que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, no versículo 18. Por quê, meus irmãos? No verso 21, ele vai dizer, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aqui o apóstolo Paulo falando a respeito dos gentios, que tinham alguma noção a respeito da revelação geral de Deus, mas se corromperam adorando a criatura no lugar do Criador, fazendo imagens para si, para adorar, mostrando como isso é claramente desagradável ao Senhor. Que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. É assim que é mostrada essa idolatria, né, diante de Deus. E um outro texto muito conhecido é no livro de Atos, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo vai visitar Atenas, que era uma cidade politeísta, né? Vamos lá. Atos 17, capítulo 17, versículo 16, quando Paulo chega lá em Atenas, vai dizer assim, olha, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então olha como Paulo ficou em Atenas, ele ficou olhando ali, tinha ídolo para tudo, era um panteão, era um monte de imagem, tudo quanto é tipo de deuses, né? Então o espírito dele se revoltava diante da idolatria daquele povo. Era assim que ele estava se sentindo em Atenas, a Escritura vai mostrar, né? E depois, meus irmãos, mais para frente, ele vai falar com aqueles atenienses no Areópago, e ele vai dizer, olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, porque eu olhei para cá, eu vi aqui que vocês têm imagem para tudo, mas tinha um altar também que não tinha imagem nenhuma, ao Deus desconhecido. Esses que vocês adoram sem conhecer, Ele é o Criador dos céus e da terra. É aí que ele vai começar a falar a respeito do Deus
verdadeiro. Vamos observar aqui o versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixados tempos previamente estabelecidos os limites da habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o achar. Bem que não estamos longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, Jesus Cristo. Esse é o varão. Então, olha aqui o discurso de Paulo. Como é que nós vamos comparar Deus com essas imagens, com coisas feitas por mão de homens, como se precisasse ser servido por elas? Ele é o Criador, ele não é criatura, ele não é criado, ele não precisa, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está além de tudo isso. Você, meus irmãos, vocês já pararam para refletir sobre os atributos divinos? Sobre a soberania de Deus? Sobre a criação, sobre a majestade de Deus? Qual é a postura que nós deveríamos ter diante de um Deus tão grandioso? Meus irmãos, é melhor nós buscarmos conhecê-lo na maneira pela qual ele se revelou em sua palavra, do que confiar em nossos próprios achismos, raciocínios, criando deuses de acordo com as nossas próprias conveniências. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vamos ter o aviso, o nosso penúltimo ponto aqui. Nós vamos observar no versículo 5 de Êxodo 20, vai dizer: que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Meus irmãos, é interessante nós notarmos que a Escritura deixa clara que os filhos, eles não são punidos pelos pecados dos pais. Se você ler Ezequiel 18, 20, isso fica claro. Só você anotar aí. Mas, meus irmãos, John MacArthur, ele falou algo interessante aqui sobre esse trecho. Ele diz assim: mas os filhos sentem o impacto de violações da lei de Deus pela geração dos seus pais, como consequência natural de sua desobediência, seu ódio a Deus. Filhos criados nesse ambiente incorporam e depois praticam idolatria semelhante, expressando assim eles próprios a desobediência odiosa. Imagina, meus irmãos, uma criança que cresceu aprendendo essas coisas, aprendendo a idolatria, sendo ensinada desde na sua meninice, a respeito dessa maneira desagradável a Deus de adorar. É muito provável que ele seja influenciado também a cometer a mesma idolatria. Como um ambiente que o pai, que uma família proporciona de adoração, influencia a sua família.
influencia os seus filhos, né? A sua maneira ali de conduzir a adoração acaba influenciando até as suas futuras gerações. Isso é algo que nós temos que refletir, meus irmãos. Qual é a maneira que a gente tem conduzido a nossa família? Que a maneira pela qual nós cultuamos a Deus pode também influenciar as nossas gerações. Mas aqui, meus irmãos, tem um ponto interessante, que é o Cornelius Van Til, ele vai pontuar aqui, que eu acho que vale a pena nós observarmos, que é: quanto ao conteúdo da ameaça e da promessa, devemos notar, primeiro, que elas são dadas às pessoas que estão dentro do âmbito da aliança, da antiga aliança ali, né? Agora vimos que a punição, uma vez devida àqueles que são de Cristo, desceu sobre o próprio Cristo, o mal que vem aos cristãos é castigo e não punição. Por conseguinte, ocorrerá muitas vezes que os filhos dos crentes podem sofrer as consequências dos pecados dos pais. Cornelius Van Til. O que ele está dizendo aqui? Que uma vez que Cristo tomou sobre si todas as nossas maldições, né, o que o crente ele toma sobre si não é a punição da condenação, mas é o castigo, é a correção, né, porque o pai corrige o filho que ama. Nós não estamos mais diante de Deus, se nós somos cristãos, como um condenado do banco dos réus, né, mas estamos, quando nós quebramos, transgredimos a lei de Deus, como um filho que desapontou o pai e deve ser corrigido pelo pai. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui, que Cristo é quem tomou sobre nós toda a pena, né, toda a nossa pena. E ele faz essa reflexão aqui, eu acho importante a gente também considerar isso. Mas devemos pensar, meus irmãos, que assim como o A.W. Pink falou, é uma coisa terrível passar para os filhos uma falsa concepção de Deus, seja por preceitos ou por exemplos. Qual é a concepção de Deus que você tem passado para os seus filhos? Seja pelas suas palavras, ou seja pelos seus exemplos. Às vezes, mais importante do que aquilo que a gente fala, também é aquilo que a gente vive. Porque se a gente diz que, né, por exemplo, o culto a Deus é coisa importante, mas a gente não valoriza na prática, se a gente diz que meditar na palavra de Deus é algo importante, nosso filho nunca vê a gente lendo a Bíblia. Se a gente diz que oração é coisa importante, a gente nunca ora. O que o nosso exemplo está transmitindo para os nossos filhos? John Frame falou que pais idólatras criam uma atmosfera em suas famílias que incentiva seus filhos, mesmo gerações depois, a serem idólatras. E, meus irmãos, observando a respeito disso, na prática, né, a consequência de idolatrar, a consequência de adorar um Deus falso, como isso pode trazer prejuízo na família, na igreja, na sociedade, tem uma reflexão aqui, presta atenção. Prestar adoração errada a Deus, o que implica o Deus errado, traz morte espiritual para gerações futuras. Apenas pense naquelas nações que se entregaram à idolatria por tanto tempo. Pense naquelas igrejas e denominações que se entregaram a falsas doutrinas. Pense em qualquer sociedade que se entregou aos falsos deuses. Podemos ver o castigo de Deus de geração em geração. Albert Mohler. E aqui, meus irmãos, pense, qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? Que Deus é adorado na sua casa? Qual é a maneira pela qual você tem adorado a Deus? Como Ele orienta, ou de acordo com a sua própria vontade? E outra coisa, se você nasceu em um lar idólatra, e você teve esse ensino desde a sua meninice, mas você conheceu, está ouvindo a verdade, arrependa-se.
Abandone esses ídolos e sirva ao único Deus verdadeiro. A Bíblia fala a respeito de um rei chamado Josias. Ele foi neto de Manassés, ele foi filho de Amon, né? O pai dele, idólatra, mas a Bíblia vai dizer que Josias serviu ao Senhor. Isso não é uma coisa assim, inquebrantável. Meu pai era pagão, então eu não tem jeito para mim. Não, arrependa-se, abandone a idolatria, creia no Senhor. O Senhor chama todos ao arrependimento e à fé em Cristo. E, meus irmãos, infelizmente, tem alguns que vão tentar diminuir, vão dizer assim, não, mas isso que a gente faz aqui, né, no nosso contexto, não é adoração, é só veneração. Meus irmãos, imagine a situação dos israelitas ali, né, depois de terem feito ali o bezerro de ouro, dizer assim, não, a gente só estava venerando esse bezerro. Ia colar, meus irmãos. Os reformadores diziam o seguinte, olhe para o que eles fazem, não para o que eles dizem. Né? Então a pessoa está adorando, está ali prestando culto. Se ela diz que, não, isso não é uma adoração, é uma veneração, mas na prática é uma adoração. O François Turretin falou, esta, porém, não passa de uma distinção fútil, visto que o culto religioso é apenas um, e não admite várias espécies, é igualmente o mesmo, não importa o título pelo qual é designado, não importa se a pessoa diz que está venerando, ela se ajoelha, ora, faz promessa, pede, né, adora, não, é só veneração. É só observarmos na prática o que acontece. A pessoa ora para a imagem, representando uma divindade, representando alguém que pode lhe trazer alguma coisa. Essa distinção não resolve o problema. Por fim, meus irmãos, nós vemos uma promessa que é feita. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui, meus irmãos, o texto descreve a natureza da bênção de Deus conforme a obediência. A misericórdia de Deus é concedida àqueles que se colocam diante dele pela fé, em uma adoração de modo que o agrada. Um pai que pela graça de Deus é fiel ao Senhor, pode criar uma atmosfera em sua família que leva os seus filhos a serem, pode ajudar a levar os seus filhos a serem fiéis, mas isso também não é algo certo. Digamos assim, olha, se o pai é crente, com certeza o filho crentinho é. Não é assim. A gente sabe também que o pai também ele tem uma influência, ele pode ajudar, né, os seus filhos, né, e deve fazer isso, orar desde pequenininho, Senhor, salva esse menino, toca no coração dele. Não é porque você é crente que automaticamente seu filho já nasceu crente. Você vai ter que orar, ensinar nos caminhos do Senhor, ler a palavra de Deus, com certeza você vai estar ali, em uma outra atmosfera, aprendendo desde pequeno ali a sã doutrina, você falando do Evangelho, orando pela conversão dele, né? E é Deus quem vai converter a pessoa, é Deus quem converte, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas é possível acontecer de homens fiéis terem filhos ímpios. Mas, meus irmãos, isso não invalida essa promessa que foi feita, porque, como John Frame falou, pois seu intento ao longo da história é tomar para si um grande número de pessoas de todas as nações para desfrutarem o seu favor. Essa bênção vem por meio de Jesus, que serviu seu Pai de maneira exclusiva e fiel. Ele se recusou a cometer idolatria, mesmo para obter todas as bênçãos deste mundo, como a gente vê lá em Mateus 4, ele obteve bênçãos eternas para 1000 gerações dos seus filhos. Quem, no final das contas, que obedece perfeitamente os mandamentos de Deus, que obedece perfeitamente essa lei, né? Faço
faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, que obedeceu perfeitamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E uma multidão vai receber essa misericórdia por meio dele. Abra comigo o Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse 7. Versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, essa promessa se cumpre. Nós vamos ver 1000 gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos receberem misericórdia em Cristo. Cristo salva uma multidão, milhares e milhares de pessoas, de gerações, de vários povos, tribos e línguas, falando, louvando a Ele. No final das contas, Ele obedeceu perfeitamente este mandamento e justificou o seu povo. E para nós caminharmos para o fim, eu quero, antes da nossa conclusão, que nós consideremos uma coisa muito importante. E nesse momento, não deixe a sua mente devagar. Preste atenção no que eu vou dizer. Lembre que Deus falou que eles não poderiam fazer uma imagem de escultura conforme a sua própria inteligência, porque aquilo não ia representar corretamente a Deus, certo? Em seu livro, Edmund Clowney entende que a encarnação de Cristo cumpre o segundo mandamento. Assim como os outros, esse mandamento ele continha um elemento de promessa. Como assim? Nós vimos que somente Deus pode fazer a sua própria imagem. Deus mandou os homens não fazerem imagem dele. Porém, há uma promessa implícita no segundo mandamento, de que Deus faria uma imagem dele mesmo. Olha, vocês não podem fazer a promessa. Desculpe, vocês não podem fazer a imagem. O que ele entende que está implícito ali? Por que eles não poderiam fazer também? Porque Deus ia fazer uma imagem perfeita da forma como eles não iam conseguir fazer. Ele não quis que as pessoas tentassem fazer uma imagem dele, porque o seu propósito era mostrar a ele mesmo para o seu povo na pessoa de Jesus Cristo. O cumprimento do segundo mandamento é o nascimento de Jesus Cristo. Abra comigo Colossenses 1, 15. Olha o que o Novo Testamento vai nos dizer. Colossenses 1, 15. Olha o que fala a respeito de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. Imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem de Deus, do Deus invisível. João, capítulo 14, versículo 9. Vamos ler o versículo 8 primeiro. Replicou-lhe Filipe, isso Filipe falando com Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Filho mostra o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus 1, do 1 ao 3, nós vamos ler: havendo Deus outrora falado muitas vezes
de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, nada que os seres humanos pudessem fazer teria essas qualificações de dizer que é a imagem de Deus invisível, a expressão exata do teu ser. Ou perguntar, mostra-nos o Pai, ele diz, olha, eu estou há muito tempo com vocês, você ainda não percebeu? Cristo expressa o caráter de Deus, ele é a expressão exata do seu ser. Nenhum ídolo, nada que se possa fazer por mãos humanas seria capaz de demonstrar como Deus revelou a si mesmo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Isso é fantástico, meus irmãos. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E aqui vai surgir uma pergunta, né? Entretanto, isso não quer dizer que devemos fazer uma imagem de Cristo, então, para nós adorarmos? E, meus irmãos, nós vimos que no passado, né, antes as imagens de deuses eram beijadas nos templos. Agora as pessoas passaram a querer, né, fazer o mesmo depois de alguns séculos do cristianismo. As pessoas quiseram fazer o mesmo, né, nas igrejas, com a imagem de Cristo e dos santos. Nós já vimos no primeiro mandamento que nós devemos ter outros deuses diante de nós e que os santos, mesmo na terra, não queriam receber adoração. Mas será que Cristo, nós deveríamos fazer uma imagem de Cristo? Meus irmãos, não. A cruz deve estar em nossa mensagem, que toda semana nós pregamos a Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós pregamos a partir das Escrituras e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós não precisamos fazer uma imagem de Cristo para as pessoas verem e terem que adorá-lo dessa maneira. Uma representação visual de Cristo na cruz pode vir a tornar-se objeto de culto e assim quebrar o segundo mandamento, como disse Huygens. Meus irmãos, durante a Reforma Protestante, surgiram alguns líderes que quiseram incentivar os reformadores a endossarem o uso das imagens como uma forma didática de ajudar a instruir os leigos. Eles diziam o seguinte, olha, muita gente aqui não sabe ler, então as imagens elas servem de livros para os leigos. Sabe qual foi a resposta dos reformadores? Bem, então devemos ensinar as pessoas. Eles preferiram educar as pessoas ao invés de ordenar as imagens serem criadas, né? E a gente vê que as pessoas começaram a aprender a ler para conseguir ler a Bíblia, né? Porque, meus irmãos, às vezes, com um pequeno desvio, né, com um pequeno detalhe, pode remeter a um desvio grande no futuro, né? A gente vai observar na história da igreja, depois lá do quarto século, principalmente, né, quando começou a colocar as imagens com fins ilustrativos, didáticos, daqui a pouco as pessoas estavam adorando aquelas imagens. E até hoje fazem procissões, né? Até hoje pessoas dobram seus joelhos diante de imagens. A gente tem que tomar cuidado. O Kevin DeYoung, no seu livro, na página 53, ele diz o seguinte, esse livro do Kevin DeYoung, Os 10 Mandamentos. Ele diz o seguinte, a verdade é que não sabemos como Jesus era, e a Bíblia não faz esforço algum para nos dar uma descrição física dele. No entanto, quantos de nós, no Ocidente, não podemos deixar de pensar em Jesus como um homem teutônico, com o olhar distante, cabelos compridos e bochechas rosadas, simplesmente porque vimos tantas imagens, retratos e vídeos em que ele aparece exatamente assim. Independentemente de nossas convicções sobre imagens de Jesus,
devemos reconhecer que Cristo cumpriu de modo único o segundo mandamento. Ele manifestou o Pai aos discípulos. Olhar para Cristo era olhar para a face daquele que não poderia ser visto no Sinai. Jesus fez o que parecia impossível. Ele permitiu que humanos vissem o Deus que não pode ser visto. Esse é o mistério e a majestade da encarnação. Não precisamos de imagens, não precisamos de estátuas, não precisamos de ícones. Temos o ícone, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. E, meus irmãos, eu também trouxe aqui este catecismo, esse livro aqui, A Fé Batista. Tem um catecismo ortodoxo, que ele também traz 3 perguntas sobre o segundo mandamento, que eu acho que podem ser úteis para nós hoje. Pergunta 107. O que Deus exige de nós no segundo mandamento? Resposta: que de forma alguma façamos qualquer imagem de Deus, nem o adoremos de qualquer outro modo que vá além do que Ele ordenou em sua palavra. Pergunta 108. Então, não podemos de forma alguma fazer qualquer imagem? Deus não pode e não será visivelmente retratado de forma alguma. Apesar disso, as criaturas podem ser retratadas, mas Deus proíbe fazer ou ter imagens caso a intenção de alguém for adorá-las ou servir a Deus através delas. Pergunta 109. Mas as imagens não podem ser permitidas nas igrejas como recursos de ensinos para os ignorantes? Resposta: não, nós não devemos tentar ser mais sábios do que Deus. Ele quer que o seu povo seja instruído pela pregação viva de sua palavra, não por ídolos que nem sequer podem falar. Então, fica aí essa reflexão para a gente no Catecismo Ortodoxo, compilado por Hércules Collins. E a nossa conclusão? Vamos relembrar de algumas coisas aqui e refletir também sobre as nossas vidas, meus irmãos. O primeiro mandamento proíbe falsos deuses. O segundo mandamento proíbe a falsa adoração. Nós vimos que Deus tem o direito de dizer como ele deve ser adorado. Resta a nós obedecer. As representações não representam de modo fidedigno a pessoa de Deus. E, meus irmãos, aqui eu vou abrir um parêntese. Existem teologias que também pintam, demonstram um Deus que muitas vezes não tem nada a ver com aquele das Escrituras, que não é soberano, que não é onipotente, né? Acabam fazendo uma imagem de um Deus que não é aquele da Bíblia. Por isso é muito importante a gente conhecer as Escrituras, meus irmãos. E, infelizmente, ainda tem alguns que vão falar para você ficar imaginando. Eu não vou nem falar como é que eles fazem, que não vale nem a pena. Mas, enfim. Mas tomem cuidado com teologias que apresentam Deus de uma forma tão distante das Escrituras que podem até trazer a representação de um outro Deus, que não é o da Bíblia. Você pode, de maneira sincera, prestar um culto desagradável a Deus. Uma pessoa pode estar sincera, mas errada. Sinceramente está adorando um ídolo que não agrada a Deus. Nós vimos também que a nossa maneira de adorar a Deus, por causa de pode causar um grande impacto na vida dos nossos filhos e netos. E a gente tem que parar para pensar como tem sido o nosso exemplo, qual é o legado que nós temos deixado na vida dos nossos pequeninos. Qual é o legado que você tem deixado? Nós vimos que somente Deus pode exibir uma imagem de si mesmo. Isso não cabe a nós. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Não devemos querer usurpar o lugar de Deus. Nós vimos também que Cristo é quem cumpre perfeitamente o segundo mandamento, jamais cometendo adoração de ídolos. É Ele quem cumpre perfeitamente este mandamento. Nós vimos também que Cristo é a imagem do Deus invisível. Não devemos fazer imagem de nenhuma das 3 pessoas da Trindade para a nossa adoração, nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito.
nós vimos que nós devemos adorar a Deus, o Deus triuno, em espírito e em verdade. Lance fora todos os ídolos, superstições, invenções humanas, tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, procissões para imagens, beijar imagens, promessas a ídolos e ajoelhar-se diante de imagens, não faz o menor sentido à luz desse mandamento. O segundo mandamento não faz sentido. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E mais uma reflexão, meus irmãos, talvez mais contemporânea, que talvez a gente precisa conversar um pouco mais e refletir sobre esse assunto. Será que nesses tempos de internet, na pós-modernidade, será que em algum nível nós não podemos estar quebrando o primeiro e o segundo mandamento, fazendo de nós mesmos os nossos próprios ídolos, né, buscando glória para nós mesmos, fazendo uma imagem de nós mesmos que é perfeita, que não tem erros? Será que a gente, nas nossas redes sociais, a gente busca de fato a glória do Senhor ou a nossa glória própria? Será que, como é que nós temos lidado com essas questões? Talvez sejam pontos que a gente tem que começar a buscar, conversar, refletir, discernir as nossas motivações. Porque existe o perigo de nós colocarmos qualquer coisa no lugar de Deus e até nós mesmos. Nós sermos o nosso próprio ídolo. A gente querer, a glória que pertence a Deus. Então é importante nós refletirmos sobre cada um desses mandamentos e como ele se relaciona conosco no contexto em que nós estamos inseridos. É importante sempre observarmos quais são as motivações do meu coração. Qual é a motivação, por exemplo, do coração em publicar uma foto sensual com um versículo bíblico em cima? Tem esse tipo de coisa que a gente acaba observando. Qual é a motivação do meu coração quando eu estou me expondo? Será que de fato estou querendo de alguma maneira glorificar a Deus? Ou eu estou querendo glória para mim? Cada um de nós tem que refletir. Qual é a minha motivação em tudo que eu faço? Quem é o primeiro lugar na minha vida? Será que Deus, de fato, é aquele que eu amo acima de tudo? É o que está em primeiro lugar na minha vida? Será que tem algum ídolo no meu coração? Quem é que eu amo acima de tudo? São essas reflexões que nós temos que fazer. Nós temos que observar as motivações dos nossos corações e as instruções do Senhor. E se tem alguém aqui hoje que ouviu essa mensagem e ainda não é um cristão, quem sabe você até mesmo viveu nesse contexto, foi criado numa casa em que não ensinaram para você o caminho do Senhor, e hoje você está ouvindo falar a respeito de todas essas coisas. Há esperança para você. Creia em Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Em Jesus há perdão, há salvação, a vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus há perdão, há salvação, há misericórdia, há graça. Nós temos paz com Deus porque Jesus cumpriu perfeitamente as exigências divinas no nosso lugar. E toda a nossa transgressão, todas as vezes que a gente transgrediu a lei, todo o nosso escrito de dívida foi cravado naquela cruz, de forma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós somos salvos, nós somos perdoados. Nós agora obedecemos esses mandamentos, não para tentar ser salvos, mas porque Ele nos amou primeiro. E por amor nós queremos agradar a Deus, queremos saber a sua vontade e queremos servi-lo. Pense nisso, avalie a sua vida, avalie o custo de ser um seguidor de Cristo, arrependa-se dos seus pecados, abandone a idolatria e creia naquele que pode te salvar. O nome dele é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, te agradeço, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sem revelação, o Senhor não nos deixou a tatear no escuro, a seguirmos as nossas próprias ideias sem saber o que fazer. O Senhor
revelou, o Senhor falou, o Senhor expôs a tua vontade. Através, Senhor, das Escrituras nós temos acesso, Senhor, àquilo que o Senhor ama, àquilo que o Senhor detesta. Temos acesso, Senhor, ao conhecimento do Senhor, da lei do Evangelho. Sabemos a tua vontade, sabemos que quebramos a tua lei, mas sabemos que Cristo nos justifica, que Cristo é quem nos salva. Sabemos que o fardo já caiu quando nós fomos justificados. Te agradecemos por isso. Deus, ajuda-nos, Senhor, a te adorar como o Senhor se apraz, a te adorar em espírito e em verdade. Que a nossa adoração seja agradável a Ti, que o culto nessa igreja local seja agradável a Ti, que a nossa conduta de vida seja de uma forma que seja agradável a Ti. Ajuda-nos a nos apartarmos do mal e a ficarmos com aquilo que é bom. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e crer na Tua palavra, a crescer em comunhão e conhecimento do Senhor. Que tudo isso que nós estamos ouvindo não seja, Senhor, só palavras ao vento, mas que a Tua palavra, Senhor, venha tocar nossos corações, possamos refletir e meditar em cada mandamento da Tua lei, por amor, Senhor, ao Senhor. Que a lei do Senhor seja o nosso deleite, que possamos, Senhor, nos deleitar e meditar na Tua lei, pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque nós sabemos que diversas vezes a transgredimos. Quantas vezes, Senhor, podemos amar mais outras coisas do que ao Senhor, erigindo ídolos nos nossos corações. Nós pedimos perdão por isso. Perdoa-nos, Pai, por toda a idolatria no coração, todas as coisas, Senhor, que colocamos acima do Senhor em nossas vidas. Nos perdoa. Nos ajuda, Senhor, a Te amar acima de tudo, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Grava, Senhor, a Tua lei na nossa mente, no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, Senhor, livra-nos do mal e ajuda-nos a viver para a Tua glória. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do Teu Filho, amém.